Meus queridos irmãos, quero convidá-lo a pegar a sua Bíblia, digital impressa. Estamos dando continuidade à nossa série. Se você é nosso visitante ou convidado, nós temos o costume na nossa igreja de fazer exposições em séries. Pela manhã nós estamos trabalhando a carta de 1 João, no Novo Testamento, e nos cultos da noite nós temos trabalhado a exposição de Gênesis, do capítulo 1 até o capítulo 11. A série de Gênesis está sendo finalizada, mas caso você tenha perdido, você pode acompanhar as exposições pelo YouTube. Primeira carta, João, capítulo de número 3, nós alcançamos o capítulo de número 3, do verso 1 até o verso 6. Se você notar, nós cantamos no hino de número 108, Aflição e Paz, que nós ansiamos pela volta de Jesus Cristo. Talvez é um tema que não é muito recorrente nos púlpitos, tratar acerca da volta de Jesus. A volta de Jesus é algo que nos encoraja, e nós cantamos nesta manhã, que ansiamos o seu retorno. Nós falamos. Nós também cantamos que, independente das circunstâncias, independente do que esteja acontecendo à nossa volta, morte, dor, enfermidade, choro, angústia, nós ainda permaneceremos adorando e louvando a Deus, porque sabemos que a sua presença é maior do que qualquer dificuldade nessa terra. Nós cantamos. E alguma dessas coisas nós trataremos nesse texto, que João agora vai dar uma pausa dos seus testes e expressar algo admirável. É um texto riquíssimo. Então acompanhe com fé a leitura da palavra do Senhor. Diz assim: Vejam que grande amor o Pai tem nos concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E todo o que tem essa esperança, nele purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. E todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu, nem o conheceu. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar pedindo a iluminação do Espírito Santo esta manhã. Santo Deus, estamos diante da Tua palavra, palavra que é suficiente, palavra que é autoritativa, palavra que é inerrante. É a Tua palavra, a nossa regra de fé e prática. É nela que nós nos esmeramos, estudamos, meditamos para conhecer e amar cada dia mais o Senhor Jesus Cristo, o Salvador, o nosso resgatador das nossas vidas. Por isso, nesta manhã, através do Teu Espírito Santo Consolador, ilumina os cantos obscuros do nosso coração. Ilumina, ó Deus, as áreas da nossa vida que ainda não foram, ó Deus, transformadas pelo Teu agir. Que o Senhor continue, ó Deus, a nos motivar e nos encorajar a nos tornarmos cada dia mais parecidos com a imagem do Teu Filho, Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso pedido nessa manhã. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Crianças, o primeiro desafio de vocês, simples, o primeiro, é vocês desenharem aquelas pessoas que cuidaram de vocês. Sejam os avós, os tios, o papai, a mamãe. Então você tem aí durante a exposição do sermão essa atividade. Desenhe aqueles que cuidaram de vocês, que estiveram ali lado a lado de vocês e que estão conduzindo e cuidando da sua vida. Para os adultos, você já viu aquelas histórias? Histórias talvez reais, de encontros de um pai com um filho? Ou a história de um filho que nunca conheceu o seu pai biológico? E durante muito tempo ele vive a vida buscando investigar onde se encontra o seu pai verdadeiro. Existe um filme chamado Leon, Uma Jornada para Casa, onde Saron, o nome do personagem, ele se perde do seu irmão. E ele passa por muitos desafios. E ele vai perdido a vida inteira assim num trem. E depois ele é adotado numa família australiana. O filme é belíssimo. É uma história real, verídica.
Depois de muito tempo, Leon tem no seu coração um anseio de procurar a sua família verdadeira. Não desprezando aqueles que cuidaram dele, que investiram na sua vida, mas sabendo e lembrando de todas aquelas marcas, ele fala: vou atrás da minha família verdadeira. Leon encontra a sua família verdadeira. E às vezes, eu e você, estamos nessa mesma jornada semelhante. Uma jornada não de nós, filhos, indo até o nosso pai verdadeiro, mas do pai, vindo atrás de filhos órfãos, perdidos, desolados. A doutrina da adoção é uma doutrina que talvez passe batido aos nossos olhos. Mas o texto que você acabou de ler trata acerca da nossa história, da sua história, de algo que você se esquece constantemente. Você é como Leon, vagando no mundo, em busca do seu pai. Ou talvez você não está na busca do seu pai, mas o seu pai está à sua procura. O nosso Deus Todo-Poderoso está à procura. Porque diz o Salmo de número 58, verso 5. Deus é o Deus dos órfãos. E órfãos somos nós. Os órfãos que amam os orfanatos. Órfãos que amam permanecer nas estruturas erradas do mundo. E é isso que nós vemos no texto de João. Os filhos, órfãos, retornando para o seu lar, sendo buscados pelo Pai amado. Um certo comentarista vai dizer acerca desse texto, verso 1 até o verso 6, que é como se João nos apresentasse um tipo de teste de paternidade. Ele primeiro vai lembrar da sua identidade, e depois ele vai dizer: todo cristão precisa validar a sua paternidade. Ou você é filho de Deus, ou você é filho de outra pessoa. Ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. Não há meio termo, não há outro caminho, não há outros tipos de paternidade, só essas. E é isso que João coloca agora diante dos seus olhos, na leitura que você fez. Um teste de paternidade, para que você examine profundamente. Afinal de contas, às vezes não é necessário testes de DNA, testes de moléculas, porque nós sabemos que os filhos têm características semelhantes aos seus pais. Afinal de contas, filhinho de peixe, peixinho é. Quais são as suas características? A quem você se assemelha? É isso que nós vamos ver na manhã. O texto que acabamos de ler é um teste de paternidade. João coloca diante de nós este teste para que possamos, como adultos, examinar a nossa fé cristã. Como pessoas que estão levando a vida cristã a sério, num ritmo de seriedade. E ele diz: nem todos são filhos de Deus. Porque há uma ideia equivocada no mundo, talvez, quando você está no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, onde todos dizem: ah, eu também sou filho de Deus. Todos são filhos de Deus. Não, meus queridos. A Bíblia nos diz que todos são criaturas, criadas à imagem e semelhança de Deus, cuidadas por Deus. A chuva cai tanto para o justo quanto para o injusto. Mas filho não. Nem todos são filhos. Essa é uma realidade que a Bíblia nos diz. Nem todos apontam a semelhança do pai. Os filhos emitem a semelhança do seu pai. Esse texto mostra a nossa história. A história de órfãos, filhos perdidos e como Deus Pai vem em busca dos seus filhos. Eu quero que você se lembre que a carta de João está sendo escrita porque existem muitas heresias, muitas falsas doutrinas que estão sendo pregadas na igreja, assim como na nossa época. Muitas coisas que não batem com as Escrituras, que nós não vamos investigar, analisar, sondar e verificar a veracidade. Se está ali ou se é apenas um ditado, se é apenas um mito. João repete diversas vezes na sua carta a palavra permanecer. Se você já fez a leitura dessa carta e das outras cartas, você vai ver que permanecer aparece de forma repetida. Parece que João gosta de falar: permaneça, permaneçam, permaneça, permaneçam. Mas a ideia é essa. Ele está lembrando e encorajando para que eles permaneçam na doutrina bíblica. Permaneçam no que a Bíblia diz. Permaneçam naquilo que nós ensinamos inicialmente a vocês.
Por isso, o primeiro ensino nessa manhã, nós vamos ver a paternidade que adota. Acompanhe comigo o verso 1 da sua Bíblia. João acabou de falar de alguns testes, e ele vai voltar para esses testes daqui a pouquinho, mas ele para e chama a nossa atenção dizendo: vejam que grande amor o Pai tem nos concedido. Por que é um grande amor? Porque ele para a sua linha de raciocínio para colocar uma outra ideia no texto. Ele diz, vírgula, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, vírgula, e de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não conheceu Jesus. Meus irmãos, João está lembrando de algo que nós nos esquecemos, constantemente. Vejam o que é um amor que nós nunca experimentamos, não vemos como natural. E a primeira razão aponta para quem Deus é. Vejam que grande amor que Deus tem nos concedido, como Deus é bondoso, longânimo, grande em amor. E a segunda razão é assustadora, é tenebrosa para mim e para você. Como pode Deus amar pessoas que estão em oposição, filhos rebeldes, contrários à sua vontade, dia após dia, que relutam contra Ele diariamente? Como pode? Vejam então que grande amor. Nós, outrora inimigos de Deus, perseguidores, contrários à presença do Senhor, agora João diz, vocês a ponto de serem chamados filhos de Deus. Se isso não lhe surpreende, analise o seu coração. Porque se você acha que você é uma pessoa boa, se você acha que você tem algo de bom, não se iluda. João está aqui parando e expressando, vejam que grande amor, porque hoje você é um filho de Deus. Vejam, percebam, tomem conhecimento disso e consciência. É anormal amar alguém que não merece. É anormal despejar sobre alguém um amor que ela não deseja. Ela não apenas não merece, como nós não queríamos o amor de Deus. Por isso é anormal. Se fosse apenas pela causa do merecimento, ok. Mas é a razão também de não querermos, não desejávamos a Deus dia a dia. Um certo comentarista vai dizer que a oposição aqui a Deus era tão grande que João expressa uma admiração quando está escrevendo sua carta. Ele diz, nós não éramos bons, nós não éramos pessoas admiráveis, mas sim condenados, perdidos, cegos, pessoas deficientes, sem nutrientes. Nosso estado espiritual era deplorável, nosso coração duro como uma pedra, nossa mente rebelde, nossos desejos, todos eles corruptos, nossas mãos assassinas. E vejam, Deus nos adotou. Sendo filhos adotados por Deus, nós nos tornamos agora participantes da família de Deus. Assim então, ele conclui o verso 1. O mundo não os conhecerá. Existe uma ideia também equivocada no meio da igreja, que a igreja deve fazer de tudo para que o mundo nos note. Ou que devemos fazer de tudo para que o mundo nos veja, nos perceba. Venha até nós, seja atraído. É uma ideia equivocada. É diferente de testemunho. Você vai testemunhar. E por vezes será bom. O Espírito Santo agirá na vida das pessoas à sua volta. Testemunhe. Continue evangelizando, proclamando a palavra de Deus. Mas é diferente de nós na intenção de alcançarmos as pessoas, atrair, fazer coisas, mudar. Não. Vejam como foi a recepção feita a Jesus, o nosso mestre. Como ele foi recepcionado no mundo. Com festa? Com alegria? Não. Ele foi traído, acorrentado, crucificado. Quanto mais aqueles que o acompanham e o seguem, nós seremos também perseguidos. E perceba que a nossa identidade é de filhos. Eles chamam, de fato vocês são filhos. João retoma algo que o povo de Deus naquela época estava em crise, por conta das perseguições físicas. Hoje nós entramos em crise,
por causa de tantas opções que tem no nosso dia a dia. Nós não sabemos mais quem somos, para onde estamos indo, porque temos muitas opções. Nos perdemos no meio da tecnologia, da rede social, das influências à nossa volta. Entramos em crise de depressão, de burnout, de seja lá o que for. Entramos em crise porque nós nos esquecemos da nossa identidade. E aqui João está te lembrando, somos filho. Você não precisa alicerçar sua identidade no temor de homens. Você não precisa colocar sua identidade em bens, em posses, se você tem ou não uma faculdade, se você fez aquilo ou não. A sua identidade é filho. E você não precisou realizar nada para isso. Somos filhos. E por sermos filhos, nós obedecemos porque já somos filhos de Deus. Na prática, aprenda que a adoção de Deus é uma correção para um mundo quebrado, um mundo anormal. Quando pensamos, às vezes, em adoção de Deus, não nos traz o coração, não nos traz a lembrança de que nós éramos pessoas desestruturadas, pessoas deficientes, pessoas imperfeitas, falhas, vulneráveis. E na adoção do mundo, que nós devíamos ser bons participantes e pessoas que adotam crianças. Às vezes as crianças têm o costume de não se adaptar nos lares, por questões comuns. As crianças, por vezes, relutam num novo ambiente, com uma nova família. E por vezes essas crianças desejam voltar para onde? Para o orfanato. E você acha estranho isso? Como assim? Aqui em casa você tem tudo do bom. A casa está limpa, alegre. Cores alegres na parede. Você tem boa roupa, boa alimentação. Por que você deseja voltar? Se você conviver um pouco em orfanato, ou fizer algum tipo de visita, você vai ver que as crianças só tiveram aquele único referencial de lar. Elas só tiveram aquele único ambiente para chamar de lar. Então é notório e óbvio que no seu coração e no coração daquelas crianças tem sempre o desejo de retornar para o orfanato, porque é o único referencial que elas têm de algo que lhe é casa. Isso não te lembra alguém? Que constantemente foi transportado do reino das trevas para o reino de luz, foi tirado do lamaçal do pecado e colocado num lugar limpo, com novas vestes, anel no dedo, cabelo penteado, dentes escovados, uma nova família. Mas por vezes eu e você desejamos voltar para o orfanato. Por vezes eu e você desejamos esquecer da nossa identidade de filhos. Por vezes e constantemente nós relutamos contra Deus e dizemos, não queremos a casa limpa, nós queremos voltar para o orfanato. Nós desejamos e amamos o pecado. A adoção precisa fazer mais sentido em nossa vida. A adoção precisa validar aquilo que Deus já fez. Acompanhe comigo o verso de número 2. Amados, amados. Agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que há de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. João reforça, vocês além de filhos, são amados, adotados na família de Deus, filhos amados. Independente do que estão fazendo, desejando, achando, vocês já são filhos de Deus e amados. Isso, por si só, deixaria o meu coração firme para qualquer circunstância da vida que nós cantamos aqui, independente das circunstâncias. Nada há de abalar a minha vida. Problemas acadêmicos, profissionais, de saúde, porque eu sou filho de Deus e sou amado por Deus. Minha identidade está firme no Senhor. É uma evidência que nós temos que lembrar. Mas aqui há algo que João reflete. Mas ainda não se manifestou o que há de ser. Sabemos que quando Cristo se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de ver como Ele é. Cristo fez duas coisas que por vezes nós nos esquecemos na área da cristologia. Ele levou sobre si o poder do pecado e a culpa. Mas a presença do pecado permanece ainda aqui. Enquanto estivermos com vida, respirando, nós vamos ser envolvidos diariamente por este mundo em queda, quebrado. Os conflitos vão bater à nossa porta, as lutas vão bater à nossa porta. Mas o poder do pecado e a culpa já foram levados por Cristo Jesus.
E o que João começa a expressar aqui para você é: mas, naquele dia, como nós cantamos, na vinda do Senhor Jesus, a presença do pecado será destronada. As angústias, as dores, a morte, o choro, todas essas questões que nós deveríamos odiar, a inveja, a lascívia, todas as coisas que entram em conflito nos nossos relacionamentos diários, as coisas que corrompem aquilo que mais amamos, a morte, causado pelo pecado, todas essas coisas serão levadas naquele grande e maravilhoso dia. Por isso, falar da vinda de Jesus é importante. Jesus está voltando, meu irmão. Independente se você ouve muito pouco sobre isso ou muito sobre isso, Jesus há de voltar. Mas pastor, já passou tanto tempo. Se ele não voltar, nós iremos a ele. Devemos lembrar que isso nos encoraja a ter esperança. Nos encoraja a continuar vivendo a nossa vida como filhos de Deus, porque Jesus está voltando. Falamos sobre Deus, sobre sua vinda, afinal o nosso coração é preenchido pelo amor de Deus e falamos aquilo que o nosso coração carrega. Uma evidência de sermos filhos de Deus é: nós falamos daquilo que o nosso coração está cheio. É fácil você perceber quem é filho de Deus, porque ele vai expressar nos seus comportamentos, nas suas ações, na sua fala, aquilo que o seu coração carrega: o amor por Deus. O seu assunto primário é Deus. A sua base é Deus. As suas motivações são Deus. Isso não é utópico, meu irmão. Isso é verdadeiro, porque Deus é real. Deus reina e continua governando. E Deus, meus queridos irmãos, nos amou. E esse é um fato. É um fato que você deve avaliar, porque João usa: é fato que nós somos filhos de Deus amados. Nós cantamos aqui, independente das circunstâncias, independente do que aconteça, nós podemos dizer que nós continuaremos permanecendo em Cristo. Por quê? Porque Ele permanece conosco. Ele é fiel, apesar da nossa infidelidade. Algumas crianças, na sua idade dos 14 ou 15 anos, nos Estados Unidos, em algumas tribos indígenas, elas eram, nos seus 14, 15 anos, vendadas e levadas num alto monte. Nesse alto monte, os seus pais diziam a elas: filhos, para que vocês se tornem adultos, vocês precisam passar a noite aqui, com os olhos vendados. Era um desafio, porque eram crianças, 14, 15, adolescentes. Mata fechada, noite escura e sempre com os olhos vendados. Num dado momento, as crianças ouviam barulhos de animais, feras selvagens. E a tentação de tirar a venda e correr, retornar para casa, era imensa. Os jovens que já haviam passado por esse teste, que não podiam comunicar como era o teste, porque se as crianças passassem a noite inteira com os olhos vendados, enfrentando os medos, os perigos da mata selvagem, ao amanhecer elas poderiam retirar as vendas e ver que os seus pais não tiraram os pés dali. Os pais ficaram o tempo todo presentes, auxiliando, observando. Nós, como filhos de Deus, de forma muito semelhante e clara, enfrentamos no mundo com fé, agarrados nas promessas de Deus, enfrentando desafios, a mata selvagem, os barulhos estranhos, coisas que nos assustam. Mas nós devemos lembrar: somos filhos amados, somos filhos de Deus. Quando tirarmos as vendas, quando há de se manifestar, quando vermos Cristo Jesus, nós vamos ver que Ele nunca saiu do seu lado, em nenhum segundo. Ele esteve todos os momentos da sua infância, da sua adolescência, da sua juventude, no seu trabalho, na sua luta de saúde. Ele esteve ao seu lado, por vezes não apenas no seu lado, mas te carregando nos braços, porque a nossa identidade está alicerçada em Cristo Jesus. Somos filhos amados. O verso de número 3 continua dizendo que essa paternidade, além de nos adotar, é uma paternidade que é santa. Se somos filhos, nós devemos agir como filhos de Deus. E nós cantamos aqui: Santo é o Senhor. Todos nós cantamos: Santo é o Senhor. Verso de número 3: e toda pessoa que tem essa esperança nele purifica a si mesmo,
como ele é puro. Uma outra coisa que nós relutamos de lembrar os nossos irmãos de púlpito, além da vinda do Senhor Jesus, que ele está voltando, e que isso não deve soar como medo, mas como esperança, é falar sobre santidade. O único atributo de Deus que é enfático, que é repetido, não é o amor. Você não vê na Bíblia, Deus é amor, amor, amor. Não é bondade, Deus é bom, bom, bom. Qual é o atributo? Santo, santo, santo. Para mostrar que Deus não é um qualquer. Deus vive e reina. Seus olhos estão sobre toda a face da terra. Ele é o Pai dos órfãos e das viúvas. Ele é o Deus justo e supremo. Ele não abriu mão em nenhum momento do governo, da vida do seu povo, da vida da igreja, ou do mundo que Ele criou e Ele sustenta. Não deixe os seus olhos te iludir. Não deixe o seu coração e o medo te enganarem. Permaneça firme. É isso que João diz no verso 3. Tenha essa esperança firme. O Deus santo, o Deus que governa, cuida do seu povo. Ele é distinto de qualquer autoridade humana. Ele não é igual a nós. Ele cuida de forma compassiva e amorosa. Ele é bondoso e generoso. E Ele é poderoso para lidar com qualquer desafio da nossa vida. O Deus que nos adota é um Deus santo. E às vezes nós nos esquecemos das adaptações da vida. As pessoas que são adotadas, além de terem o desejo de voltar para o orfanato, elas não conseguem se adaptar ao novo lar. Os pais que adotaram pensam, como é que vai ser essa convivência? Será que ele vai gostar dos horários de comer, horário de dormir? As adaptações são difíceis, não é mesmo? De forma semelhante, nós como filhos de Deus devemos nos adaptar ao nosso Deus que é santo. Nós devemos mudar o nosso falar, mudar os nossos pensamentos, mudar os nossos hábitos. E por vezes nós nos esquecemos dos hábitos que nos escravizam. Hábitos por vezes sexuais, hábitos de consumismo, hábitos danosos para a nossa vida. Lute contra estes hábitos, porque é o que João vai tratar logo em seguida. As crianças que são retiradas de péssimas condições, elas sentem o costume de ainda viverem como viviam no orfanato, de não tomarem banho, não fazerem sua higiene. E por vezes nós somos lembrados que como filhos de Deus nós precisamos nos purificar, examinar as nossas motivações, examinar se realmente estamos sendo filhos de Deus, obedientes à palavra de Deus, vivendo a vida do jeito que Deus quer que vivamos, não do nosso jeito, não do seu jeito. O nosso jeito não é bom, pode parecer bom, mas só parece. Melhor é a boa, perfeita e agradável vontade do nosso Pai que nos adota. Aos poucos, com a convivência, a comunhão, o ensino, o meio da família da fé, nós vamos nos tornando parecidos mais e mais com pessoas que carregam a esperança de Cristo Jesus. Nós vamos sendo parecidos mais com Cristo. Não é esse o nosso lema? Quando somos adotados por Deus? Todas as coisas cooperam para o bem da minha vontade. Não, para o bem da vontade de Deus, que é nos tornar semelhantes à imagem do seu Filho. Tudo o que acontece na sua vida, meu irmão, não é coincidência. Lembre-se disso. É Deus agindo, é Deus intervindo no nosso pecado, nas nossas falhas, nos nossos achismos, destronando as nossas convicções e nos alicerçando na sua palavra, na sua doce palavra. Por isso Ele é Pai de órfãos. Busque a santidade, sirva, conheça, adore e contemple a Deus. E por fim, João volta no verso de número 4. Ele deu uma pausa para te lembrar que você é filho amado, que você era órfão, que você ainda tem vontade de ir para o orfanato, mas que você tem um novo lar agora. Você deve viver nessa nova casa, ansiando as moradas celestiais. Mas no verso 4 ele volta para os testes. O teste da paternidade de filhos de Deus. Verso 4 da sua Bíblia, acompanhe comigo. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E vocês sabem que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. E todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu
nem o conheceu. Você é filho de Deus ou filho do diabo? Voltamos aos testes. Você está na luz ou nas trevas? Você obedece ou não obedece? Você conhece ou não conhece? E percebam aqui, aquele que permanece em Cristo lutará com os seus pecados. Ele não é uma pessoa que vive uma vida passiva, deixa a vida levar. Ele é uma pessoa que recorre à cruz de Cristo diariamente. Não que o pecado vai sumir da nossa vida, a presença do pecado ainda é notória. Mas o crente verdadeiro é um crente que luta contra o seu pecado. Ele examina as suas falhas de caráter, a mentira, a desonestidade, a falta de ética, de moral. E ele diminui, luta contra isso. Ele vê progresso, ele avança. E quando ele peca, ele lembra do que João diz no capítulo 2, verso 1. Filhinhos, se pecar, lembrem-se que vocês têm um advogado fiel ao seu alcance. Ele diz, estes que estão lutando, estes se arrependem, eles são incomodados pelos pensamentos que estiveram, pelas ações que não glorificam a Deus, eles lutam contra os hábitos e desejos maus, eles treinam as suas reações, eles treinam gratidão no seu coração. Eles são pessoas que testemunham de forma vívida e fiel de Cristo, onde quer que estejam. Numa fila qualquer, onde pessoas estão reclamando, as coisas estão caras. Ele diz, graças a Deus está caro, mas aí nós ainda temos condição de comprar. É um crente grato. É uma pessoa que louva a Deus em qualquer circunstância. É uma pessoa que vê a eternidade, que vê que esse mundo é breve e passageiro. É uma pessoa que está focada em Cristo Jesus. Os que não são filhos, não são sensíveis ao erro. Eles não refletem, eles não examinam, eles não pensam nas consequências. Diante dos homens e diante de Deus, cometem pecado, ferindo a lei de Deus, quando eles não fazem o que a lei manda, e quando eles fazem aquilo que a lei não diz para fazermos. Isso é pecado. E os filhos de Deus compreendem isso de forma tão notória que eles sabem que a palavra de Deus é a expressão do ser de Deus. A Bíblia revela como Deus é, como Ele deseja que vivamos a nossa vida. Não de qualquer jeito, mas de acordo com a sua instrução. Os que não são filhos agem contrários à vontade de Deus. Se Deus determina o que é certo, bom e justo, o homem se coloca no lugar de Deus e diz, será do meu jeito, e não do jeito de Deus. Isso é o relativismo, são os modernismos, as utopias, as loucuras do nosso coração duro e insensível. Vou fazer do meu jeito, não vou consultar a Deus. Quem trabalha sou eu, não Deus. Quantos de nós já não vivemos a vida assim? Quantos de nós já não dizemos, eu consegui essa viagem, eu consegui tal coisa? Nós não conseguimos nada. Quem nos dá as oportunidades são Deus. Mas perceba no verso 6. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. Pessoas que vivem do seu jeito, pessoas que falam de qualquer forma, que agem de qualquer maneira, são filhos que não expressam uma paternidade de que foram adotados pelo Deus bondoso e misericordioso. São pessoas que não conheceram o amor, são pessoas que estão vivendo no orfanato e expressam hábitos do orfanato, não hábitos de santidade. Por isso, meu irmão, lembre-se que o pecado não tem mais poder sobre você. O pecado não reina, diz Romanos capítulo 6. Cristo reina no seu coração. Analise e saia daqui nesta manhã examinando o seu coração de forma profunda, se o seu comportamento, as suas expressões, tem deslumbrado diante de Deus que você tem sido um filho amado do Senhor. Porque aqueles que vivem e permanecem no pecado, sem lutar contra ele, não conheceram a Deus, estão vivendo a vida do seu jeito. É o que nós veremos no próximo domingo. A continuação desse teste de paternidade. Filhos de Deus ou filhos do diabo. Que você saia daqui nessa manhã encorajado por Deus, a despertar no seu coração e a enxergar que a vida cristã é muito mais do que você imagina. Deus é muito maior
do que você tem imaginado e proposto. Nós precisamos, como filhos adotados e amados, pela paternidade bondosa do Senhor, sair daqui exercitando uma fé no Deus que nos ama, no Deus que cuida de nós e no Deus que pede que façamos aquilo que Ele deseja que façamos, conforme o que Ele já nos orientou na sua palavra.